Hoje, nós não temos monarquia, mas temos um tirano. Não só um, temos mais de um no STF. Nós precisamos ter a mesma indignação, nós temos que ter a mesma motivação que moveu a população brasileira em tantos outros momentos para defender aquelas liberdades que nos são mais básicas. É isso que a gente precisa fazer. É este o projeto do Dossiê Moraes e outros projetos nos quais eu estou trabalhando, Guilherme, que devem ser lançados em breve, justamente com esse objetivo de mobilizar a população brasileira em torno daquela que, ao lado da eleição presidencial, é a eleição mais importante da nossa República para recuperar o equilíbrio dos poderes. Dos senadores da nossa República. São eles quem deveriam fazer o trabalho. São eles quem deveriam estar criticando, investigando e punindo por meio do impeachment esses abusos evidentes que acontecem, ao menos desde 2019, com o início do inquérito das fake news. Muito bem, Rodrigo Marcial conosco aqui no Café com a Gazeta do Povo. Rodrigo, vou passar para uma pessoa que você não conhece bem, mas vou apresentar para você. Anne Dias, ela que é comentarista aqui no Café, está no Nepal, vai fazer uma pergunta para o Rodrigo Marcial também. Vai lá, Anne. Oi, Rodrigo, adorei o teu posicionamento inicial. Acho que é extremamente importante a gente ter essa reflexão em um momento tão difícil. Às vezes parece que é desesperançoso, dado que todo dia a gente está com uma notícia nova, todo dia um fato novo para você incluir aí no dossiê Moraes. Mas eu queria te ouvir em relação à análise política dessas eleições, já que até você mesmo trouxe esse estratégia de campanha do Flávio Bolsonaro de intensificar justamente essa narrativa. Então, desde o momento em que ele decide ler a carta, que ele faz o pedido para o Milei ir visitar o pai dele na prisão domiciliar, a própria questão da IA, tudo isso foi respaldado pela defesa jurídica do Flávio Bolsonaro, não estou querendo dizer que não foi, mas foi uma estratégia ousada. Até se a gente pega as recentes declarações dele sobre os termos que ele fala dos ministros e o tom de fato subiu. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa estratégia. Você acha que é a solução, que ele vai conseguir furar a bolha, falando de uma maneira mais agressiva para o STF, que é esse o caminho agora que a direita tem que seguir? Bom dia, Anne. É um prazer conversar contigo. A brincadeira do Guilherme foi porque a Anne foi minha colega de faculdade, muito amiga da minha esposa, minha amiga já de muitos anos, uma profissional competentíssima e que fico feliz em vê-la mais uma vez. E sim, eu considero que é a estratégia certeira. É a melhor estratégia, inclusive, para Flávio Bolsonaro, para qualquer candidato que se diga de direita, como Romeu Zema, que vem fazendo isso, inclusive, na sua campanha contra Intocáveis, ou o próprio Caiado, que é um pouco mais tímido em relação a esse tipo de pauta, mas é a estratégia certeira, porque as pesquisas estão demonstrando cabalmente que a população brasileira não concorda com o que o STF faz. A maior parte da população, a maioria da população, não concorda com os abusos cometidos pelo STF. E Lula não fala uma palavra desse tema porque ele é o beneficiado por esse tipo de abuso. Quem é perseguido são opositores do Lula e do regime supremo petista. Então Flávio Bolsonaro, na minha opinião, tem que ser ainda mais incisivo. Isso porque em 2022, na eleição de Jair contra Haddad, nós tivemos para cada decisão favorável à campanha presidencial de Jair Bolsonaro, sete decisões favoráveis para Lula. Ou seja, era evidente dentro do sistema judicial a tendência de beneficiar a campanha do Lula, inclusive desse jornal em que nós estamos agora. A Gazeta do Povo se viu censurada por traçar paralelo, traçar proximidade de Lula com o ditador da Nicarágua, com Ortega, que é sabido, tem fotos deles juntos. Tem uma foto, inclusive, que eles estão praticamente se beijando. É claro que é um ângulo de câmera, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos brigando não apenas numa esfera de voto. Não é só uma eleição pura, simples e imparcial. Nós estamos trabalhando numa guerra assimétrica, em que eles usam qualquer artifício. Mentira, como a Anne disse, por exemplo, de inteligência artificial. Usam fotos que não existiram para prejudicar a campanha do Flávio Bolsonaro. Para prejudicar a campanha não só de Flávio Bolsonaro, de todos os candidatos de direita, inclusive no Senado.
Nós escutamos de bastidores que os ministros do STF estão acompanhando a dedo as eleições de cada senador de cada estado do Brasil. Porque é no Senado que nós teremos o poder de, Deus me livre, que tenhamos novamente uma vitória da esquerda este ano, mas se acontecer, quem vai ter condição de trazer equilíbrio aos poderes é o Senado. Já fez isso recusando pela primeira vez em século um ministro do STF, o Jorge Messias. E isso pode continuar a acontecer com um Senado forte. Eu não tenho como enfatizar o suficiente a importância que é termos um órgão que pode fazer um cheque, um contraponto ao STF. E o Flávio Bolsonaro deve empurrar essa pauta, deve carregar ela junto com todos os outros candidatos ao Senado. E é por isso que, no meu entender, o apoio de Flávio Bolsonaro, por exemplo, a uma figura como Arthur Lira, que já se manifestou no passado contra impeachment do STF, é um erro. Temos que unir os candidatos, independentemente de partido, independentemente de uma mudança, de uma visão um pouco distinta acerca da economia, acerca até mesmo em questões de costume ou de religião, nós temos que unir eles em torno de uma pauta, recuperar equilíbrio de poder, recuperar um STF contido, em que, ainda que você seja um monarca, um tirano togado no STF, você tenha responsabilidade. Que quando você comete um crime de responsabilidade, você se torna não mais ministro, mas um cidadão passível de ser condenado, inclusive criminalmente. É essa a minha visão e concordo contigo, Enio. Muito bem, Rodrigo Marcial conosco no Café com a Gazeta do Povo. Isso me lembra, Lucas Saba, aquela reportagem que nós trouxemos há algumas semanas aqui no Café, em que os ministros do STF estariam monitorando as questões em relação às eleições no Senado, exatamente contando os votos para uma possibilidade de pedido de impeachment. Vejam só os políticos do STF monitorando também o Senado, Lucas Saba. Pois é, Guilherme Oliveira, ou seja, é